Faz tempo que eu não dou as caras por aqui, hein? Será que eu ainda sei fazer esse troço? O que você acha, produção? Ainda sei? A produção tá dizendo que sim. Poxa, tem uns 40 dias que eu não publico um vídeo no meu canal. Tirei aí um período de descanso, mas naturalmente eu não fiquei esse período todo descansando, né? Eu já retomei as minhas atividades normais aqui na Hamper, que é o meu principal trabalho, e tô retomando aí o meu motor de Creator agora na finaleira do mês de janeiro, mas ainda em tempo de a gente se conectar, e vem muito conteúdo bom aí pelo ano, isso eu posso garantir. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Corrêa, fundador e CEO da Hamper, e sou host aqui do canal Ramp Up, onde a gente fala sobre estratégias de crescimento para negócios B2B. E hoje eu quero falar qual que é a minha visão do que será o LinkedIn para o ano de 2026. Curiosamente, esse foi o tema que eu fui mais solicitado no WhatsApp durante esses últimos 30, 40 dias, né? Durante esse meu hiato, seja no período descansando, seja já no período de retomada das minhas atividades aqui na Hamper. Todo dia, pelo menos um founder vem tirar alguma dúvida comigo e me perguntar, pô, o LinkedIn tá normal aí para você? Como que tá sendo essa época do ano? Então eu preparei um conteúdo bem estruturadinho para você que é founder B2B, assim como eu, para você que está embarcando nessa jornada de creator, embarcar esse ano já com uma lanterna na mão, orientado aí por alguém que já está fazendo isso por algum tempo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Já deixa o like aí para fortalecer o canal e garante que você está seguindo o canal Ramp Up para que ao longo do ano de 2026 você receba conteúdos semanais como esse. E aí eu separei a nossa agenda de hoje aqui em 4 tópicos. A gente vai falar um pouco sobre alguns sintomas que são inerentes desse período do ano, né? Ainda estamos aí no começo do ano. Quero falar também sobre alguns efeitos mais duradouros de mudanças mais significativas que estão acontecendo no LinkedIn nesses últimos tempos. Eu quero falar também sobre os efeitos de segunda ordem causados por essas mudanças aí no LinkedIn, tanto as mudanças técnicas de algoritmo quanto as mudanças comportamentais. E no fim eu quero falar um pouco sobre como eu estou adequando a minha estratégia e como que eu te recomendaria adequar a sua. Vamos embora? Bom, então o primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre os sintomas do período, né? A gente está no começo do ano, mas já tem um tempo que a gente pode entender que o LinkedIn ele não está normal. E por que ele não está normal? Eu vejo, né, o LinkedIn seguindo um comportamento muito parecido com o comportamento da agenda corporativa, né? Eu já estou operando no LinkedIn pelo meu segundo ou terceiro ano, trabalhando quase que em base diária, mas eu já estou no LinkedIn há muito tempo, eu já percebi essas flutuações que a rede ela sofre ao longo do ano, né? E uma coisa que eu vejo em comum que todo ano acontece, ao longo de dezembro a coisa ela vai resfriando, né? Ou seja, o engajamento ele vai caindo, porque pô, as pessoas estão saindo de férias ou estão começando a dar atenção para outros assuntos, e aqueles assuntos que são mais pauta no LinkedIn, eles tendem a ficar um pouco mais secundários, e depois isso volta a rampar em janeiro, mas leva um bom tempo até a coisa ela se normalizar de novo. Eu posso dizer que eu acho que até o carnaval a coisa ela fica meio estranha. Na minha opinião, infelizmente, né? Porque isso é um retrato um pouco de como que é o ambiente de trabalho, né? Me parece, pelo menos no Brasil, que a coisa ela só engrena de fato depois do carnaval. Até o carnaval a coisa vai ali nos 80% ali da potência, quer a gente queira, quer não. E é importante a gente direcionar as nossas estratégias cientes disso. A gente pode ou intensificar a nossa produção de conteúdo durante esse período para tentar compor, uma vez que um único conteúdo em dezembro ou em janeiro não teria o mesmo impacto que um conteúdo feito no meio do ano. Você pode fazer 2 ou 3 para tentar matematicamente compor o resultado, ou você pode fazer como eu, que aproveitei sim para tirar também um período de descanso, e durante esse período de descanso, inclusive repensar um pouco da minha estratégia. Mas se você me acompanha pelo LinkedIn, você sabe que desde o início de janeiro eu já estou ativo ali na rede, estou retomando mais o YouTube agora, já próximo de fevereiro. O segundo ponto que eu quero falar tem a ver com mudanças mais duradouras da rede. E são mudanças tanto técnicas quanto comportamentais, e naturalmente uma puxa a outra, porque como uma rede social, a galera do LinkedIn está sempre atento ao que está gerando engajamento, o que está gerando interesse nas pessoas, e direcionando os seus algoritmos para isso. Então é muito importante a gente entender para que direção que o comportamento das pessoas está indo e quais são as adaptações técnicas que
que o LinkedIn tem feito. Eu sempre reforço, eu não me considero um expert em algoritmo do LinkedIn, nem tenho essa pretensão. Mas como alguém que atua ali na rede, eu observo muita coisa, eu tenho acesso a algumas informações e eu vou trazer elas aqui. A primeira coisa que é importante de a gente entender é que nesses últimos meses, ou eu diria nesses últimos anos, a gente está sofrendo uma infusão muito grande de novos creators e de novos conteúdos na rede social, né? A produção de conteúdo, a publicação de conteúdo no LinkedIn aumentou a passos largos nesses últimos tempos por conta de dois grandes fenômenos. O primeiro deles é a inteligência artificial. Então hoje dá para dar muito mais escala para a sua produção de conteúdo, sem entrar no mérito aqui na qualidade, mas a gente sabe que depois do ChatGPT as pessoas elas passaram a escrever e a publicar muito mais, então esse é um ponto. E o segundo ponto é que eu vejo a galera do B2B se conscientizando cada vez mais da importância da Creators Economy para os seus negócios. Talvez esse tenha sido o assunto que eu mais falei no ano passado, do quanto que eu vejo que o marketing B2B mudou e que hoje, se a gente quiser ter visibilidade perante os nossos clientes, se a gente quiser estar na memória do nosso cliente para ser lembrado na hora que esse potencial cliente for comprar, a gente precisa aparecer de alguma forma. E o jeito de aparecer, na maioria dos casos das empresas B2B, é tendo o fundador ou alguém da liderança ali do time produzindo conteúdo e, de preferência, aparecendo ali no LinkedIn de base diária. Então, quando a gente soma esses dois fenômenos, né, a inteligência artificial viabilizando muito mais a produção de conteúdo e as pessoas mais conscientizadas da importância de publicar conteúdo, a gente chega no momento que a gente está agora. É um momento onde os conteúdos se proliferaram, tem conteúdo de todo tipo, e a gente começa até aquele desequilíbrio da lei de oferta e demanda, né? É quase que um mesmo número de pessoas que estavam ali consumindo conteúdo na timeline do LinkedIn, agora esse mesmo número de pessoas está sendo impactado por um volume de conteúdo muito maior, o que torna mais difícil individualmente para cada um de nós creators conseguirmos chamar a mesma atenção, porque se antes você estava disputando seu conteúdo, sei lá, com talvez outras 10 pessoas da sua indústria, isso pode ter se multiplicado por 2, por 5, por 10 vezes, quem sabe. Ainda nessa parte da infusão de conteúdo e de creators, tem um lado um pouco desagradável que eu, que sou um creator que tem uma postura mais séria, né, que trabalha o LinkedIn na busca de construção de autoridade, de credibilidade, eu vejo que desgasta um pouco, que a inteligência artificial ela trouxe um efeito meio que de Instagram assim para o LinkedIn, né? E a gente começa a ver aqueles posts do tipo assim, deixa eu te contar como eu faturei 700 mil reais no mês passado criando um agente de IA, né? Eu tenho visto muito isso. Outros criadores da minha rede sempre me procuram, sempre me encaminham falando assim, Rick, você vê essa bobagem aqui, né? Então, eu acho que tem um lado não tão bom dessa infusão de conteúdo, é que uma vez que a cancela baixa, ela baixa para todo mundo e você vê uma turma aí usando meio que desses ganchos de fórmula de lançamento, tentando pegar alguém desavisado, o que torna o LinkedIn essencialmente menos interessante para quem tem uma postura um pouco mais séria. Bom, qual que é a consequência disso tudo, né? Então, o terceiro ponto que eu preparei para a gente abordar aqui são os efeitos de segunda ordem, né? Uma vez que a gente tem um número maior de conteúdos na rede, causa um descompasso ali na lei entre oferta e demanda, e isso muda o jogo para todo mundo. Então, se antes você, assim como eu, estava acostumado, sei lá, com uma média de 10 mil impressões nas suas publicações, talvez hoje você esteja amargando aí com um número 3 vezes menor, que é um pouco do meu caso e eu não tenho problema nenhum de dizer. E aí eu busco outras estratégias para compor o meu número. Lembrando que impressões, curtidas, reações, comentários não necessariamente são sinônimos de sucesso no LinkedIn. Para mim, sinônimo de sucesso no meu negócio é cliente pagante. Eu tenho uma correlação muito grande entre os eventos que acontecem no meu perfil de LinkedIn, nas minhas publicações, com como eu vou converter isso mais na frente, mas não é uma relação tão direta. Eu não estou definitivamente no LinkedIn buscando lacrar com milhares ali de reações. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que o engajamento está caindo drasticamente por conta do volume de conteúdo, mas
principalmente o volume de conteúdo genérico, aquele que eu tenho certeza que você reconhece quando você lê, ou que é genérico, que você percebe que a pessoa ela ainda não tem o traquejo de como trabalhar ali no LinkedIn, ela faz meio que um pitch da empresa ou do produto dela, ou aquele textão bem powered by ChatGPT, sabe? Que quando você lê, tá na cara que o camarada promptou para o ChatGPT cuspir algo para ele copiou, colou e publicou, e aí realmente o engajamento desse tipo de conteúdo é muito baixo, porque as pessoas elas já aprenderam a intuitivamente escanear e identificar, quando não, o próprio algoritmo derruba a entrega. Portanto, é óbvio, não siga por esse caminho. Não entre nessa neura de que você tem que publicar no LinkedIn todo dia e aí, na falta de um conteúdo bom, você escreve qualquer coisa ou pede para o ChatGPT escrever para você e publica, porque isso vai derrubar o seu engajamento at all, porque talvez aqui esteja o ponto alto da parte mais técnica do conteúdo que eu quero te entregar hoje. O LinkedIn ele não está premiando likes, tá? Ele não está premiando comentários, né, necessariamente, ele está premiando autenticidade, autoridade. E a moeda que o LinkedIn tem usado para reconhecer, na verdade, são alguns indicadores, né? Tempo de permanência na publicação, salvamentos, que é uma nova métrica, e principalmente o nível de interação que uma mesma pessoa tem com aquele mesmo creator. Então perceba que se você não tem um conteúdo relevante, as pessoas não vão passar muito tempo dentro do conteúdo e não vão salvar. E se você não é um creator relevante, você não atinge o objetivo do terceiro ponto, que é garantir que a sua audiência te consuma todos os dias ou todas as vezes que você publicar. Portanto, nesse novo momento do LinkedIn, pode fazer mais sentido você deixar de publicar do que publicar qualquer coisa. E no passado já foi diferente. No passado, o LinkedIn premiava mais frequência, por isso fazia sentido você publicar todo dia, independente do que você publicasse. Hoje, para você ser um criador de conteúdo relevante e que distribui bem o seu conteúdo, faz mais sentido você publicar conteúdos que fazem sentido, que a sua audiência vai de fato ler, para garantir que o LinkedIn está entregando para as pessoas relevantes. Outro ponto que é fundamental a gente entender, e que isso acontece com toda a plataforma de conteúdo, aconteceu com o Google, aconteceu com as plataformas da Meta, e com o LinkedIn não vai ser diferente. Na medida que aumenta muito a infusão de conteúdo orgânico, o LinkedIn ele começa a estimular cada vez mais que os creators usem o método pago de impulsionar conteúdo. E não tem nada de errado com isso, afinal é uma plataforma, é uma rede social, é feita para dar lucro, e isso nunca teve oculto. Portanto, eles vão usar mais dos seus produtos de publicidade. Para você que eventualmente é um creator que ainda está no pé do morro, não tem uma audiência tão grande e gostaria de ver o seu conteúdo sendo distribuído para milhares de pessoas, talvez você vai ter que usar o bom e velho pay to play, né? Você vai ter que pagar para entrar na brincadeira até você conseguir construir uma base mais relevante ali, orgânica, e o LinkedIn tenha para quem distribuir. O que eu acho que é um fenômeno muito natural, de novo, trazendo aqui a lei da oferta e procura. Oferta muito alta, procura continua igual, quem está ofertando vai ter que baixar um pouco o sarrafo ou vai ter que eventualmente patrocinar para conseguir aparecer para essa audiência. Eu particularmente gosto dos produtos ali do LinkedIn Ads, existem vários tipos de anúncios de publicidade, e se eu fosse dar uma recomendação para quem está começando nesse espaço, pega suas publicações mais de fundo, de funil, aquelas onde você fala sobre um case de um cliente seu, ou eventualmente você fala sobre uma novidade do seu produto, da sua empresa, que provavelmente no orgânico teria um baixo engajamento, mas as pessoas que interagem com aquele conteúdo têm um alto valor nutricional, porque você está falando de um cliente ou do seu produto ou da sua empresa, você pode sim patrocinar esse conteúdo para que ele alcance mais gente, haja visto que no orgânico talvez o engajamento seja baixo. Bom, arrematando tudo o que eu trouxe aqui, trazendo o quarto ponto, e para mim onde eu entrego o maior valor do vídeo, que é como lidar com todos esses fenômenos, né? Como lidar com essa saturação de conteúdo no LinkedIn, com as mudanças de algoritmo, com tantos creators dentro de todos os mercados falando sobre tanta coisa. A minha recomendação é escolha um nicho, ou se você está entrando agora nesse mercado, escolha o nicho do nicho, porque talvez falar sobre nicho a gente ainda está falando sobre algo muito amplo.
Vamos entender, por exemplo, no meu caso, eu me sinto bem à vontade de falar sobre vendas B2B, que é um nicho bem grande. Mas eu já estou nessa toada há quase 2 anos, então talvez eu consiga já, com o tamanho do meu perfil, ocupar um nicho maior. Mas se eu fosse começar do zero hoje, talvez eu escolheria o nicho do nicho. Eu falaria sobre negócios B2B, sei lá, para agências de marketing ou para empresas SaaS. Eu nicharia ainda mais para garantir que dentro daquele nicho que eu escolhi atuar, eu consigo ser a maior voz daquele mercado. Eu tenho essa filosofia, eu prefiro ser um peixe grande e um aquário pequeno, eu prefiro ser o primeiro colocado em um nicho que eu escolhi, do que ser a 18ª opção em um nicho muito grande e ninguém vai se lembrar de mim. Depois que você definiu o nicho do nicho, eu te recomendo destrinchar muito bem quem que é esse ICP que está inserido nesse nicho e mapearia de 3 a 5 temas para você falar para esse ICP. Não temas limitados ao seu produto ou o que a sua empresa faz, mas sim temas que são do interesse. Você pode manter os temas ligados à sua empresa como centro gravitacional da sua estratégia, mas você precisa pensar coisas que estão na órbita do seu ICP, que também são temas do interesse dele, como por exemplo, eu tenho produtos orientados para marketing e vendas B2B, mas eu não me limito a falar só desses temas, senão eu seria um chato. Então eu falo sobre gestão, eu falo sobre estratégia, eu falo sobre inteligência artificial, eu falo sobre LinkedIn, que não necessariamente compõe o ganha-pão da minha empresa, mas que são temas que estão na órbita do que a minha empresa faz e que eu consigo conquistar a atenção e a credibilidade do meu ICP a partir deles. E para fechar, para deixar uma dica final aqui, linkando ainda com o que eu falei no tópico anterior, hoje a gente está jogando um jogo de autenticidade e não mais de frequência, por isso dê preferência para conteúdos onde você tem conhecimento de causa. Fale sobre problemas que você já resolveu ou sobre como que você resolveria determinados problemas do seu mercado. Evita ficar morninho, evita ficar falando de assuntos técnicos, que é normalmente onde um founder B2B tem mais conforto de atuar, porque ninguém engaja em conteúdo técnico. Provavelmente você já testou isso no LinkedIn e já constatou. E quando eu digo não ficar morninho, evita também abrandar muito seu conteúdo. Procure sim se posicionar em torno dos assuntos que você fala. E quando eu digo se posicionar, não estou falando de buscar polêmica e ver qual que é o assunto da vez e você se posicionar em torno daquele assunto, mas dentro dos assuntos que eu falei que estão na órbita do seu ICP, procura tomar posicionamento. Procure eleger alguns inimigos, alguns valores que você é contrário e deixar isso claro, porque isso vai ajudar a criar afinidade com o seu público. Pensa que quem está no LinkedIn está navegando com a cabeça de uma rede social, não está ali para ler um artigo técnico, está ali para capturar uma informação nova. E quanto mais você conseguir estimular essa pessoa, despertar das emoções dessa pessoa, maior a chance de você conseguir capturar a atenção daquela pessoa para você. Então entenda que talvez o que mudou mais no ano de 2026, que vai mudar daqui para frente em relação aos anos anteriores, é que o LinkedIn deixa de ser um jogo de frequência, onde é premiado quem publica todos os dias, para ser um jogo de construção. Ou seja, não importa necessariamente se você publica todo dia ou não, o que você precisa garantir é que você está sempre construindo em torno ali da sua audiência, beleza? Espero que o conteúdo tenha ajudado. Se ajudou, já deixa um like e garante que você está seguindo aí o canal RampUp para mais conteúdos como esse. Te vejo em breve. Um forte ano de 2026 para todos nós. Grande abraço.